como que você aprendeu inglês? Para a galera saber um spoiler lá, que tá lá no seu Instagram, mas fala para nós, como que você aprendeu? Cara, você sabe do processo, tá vendo? Você é uma pessoa que, assim, conhece de várias profissões, vários caminhos, até por conta de você ter entrevistado e ter trazido aí, trazer para o seu canal ótimas pessoas, assim, que têm um know-how de como faz esse processo. Mas, resumindo, depois que você se qualifica, eu dei aí os 4 princípios básicos para você iniciar o seu processo, mas aí depois que você inicia o seu processo, tem mais algumas etapas, que seria passar na prova de inglês, que seria o IELTS ou TOEFL. Procura lá no meu canal mais informações sobre isso. E também aqui nos Estados Unidos, para você exercer a profissão de enfermeiro, você precisa ter passar num curso específico. No Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para você, quando você forma advogado, para você exercer a profissão de advogado no Brasil, você tem que fazer a prova da OAB. Aqui nos Estados Unidos, o enfermeiro, para exercer a sua profissão, precisa fazer a prova do NCLEX. Então, a gente precisa passar nessa prova do NCLEX para ir efetivamente iniciar o processo migratório e se tornar enfermeiro aqui nos Estados Unidos. O patrocinador, como eu disse, o sponsor te ajuda com tudo isso. Mas falando especificamente do inglês, a gente, a gente utilizou uma metodologia que ela utiliza o princípio básico de que se uma criança, um recém-nascido, está lá, é o seu filho, nasceu. Depois de um ano ele começa a falar algumas palavras, depois de um ano e meio ele já começa a se comunicar com você. Como é que o recém-nascido, uma criança, né, que não tem a maturidade para estudar, sentar, ler um livro, ter um professor, entender o que é outra pessoa, como é que esse ser começa a falar uma língua? Através de uma forma intuitiva, que é somente através do escutar o pai e a mãe falando todos os dias com ele, através dele observar os gestos, e através desses gestos assimilar os sons das palavras. E aí utilizei uma metodologia de um mentor que ele explica que se você se expor ao inglês por várias horas por dia, de forma contínua, fatalmente você chega a um nível de inglês onde você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir se expressar, e aí é isso que é a fluência. A fluência seria você se comunicar, entender e se expressar numa língua diferente. Então você consegue chegar à fluência do inglês através da exposição à língua inglesa. Muitos brasileiros fazem isso todos os dias aqui nos Estados Unidos. Muitos brasileiros chegam aqui nos Estados Unidos com zero de inglês, mas eles chegam para exercer a profissão de Uber, para trabalhar num restaurante, para fazer o que for, e eventualmente, depois de 2 anos, eles começam a falar inglês, não porque eles fizeram nenhum curso de inglês, mas porque eles escutaram inglês todos os dias. Então foi a metodologia que eu utilizei. Eu escutava inglês todos os dias, sem descanso todos os dias. E eu cheguei ao nível de inglês fluente em um ano, através desse mentor, que mais uma vez, mais informações a gente tem lá no nosso Instagram, Daniel Egipto, procura lá, eu falo sobre essa metodologia, mas que faz muito sentido, assim, ajuda muito para quem quer vir aqui para os Estados Unidos, tem urgência, né? Não tem muito tempo de parar para um curso de inglês de 4, 5 anos para chegar à fluência, eu acho que faz muito sentido, funcionou para mim. Bacana. E é bem interessante você falar sobre isso, porque eu percebi que meu inglês foi melhorando quando eu comecei a fazer Uber Driver mesmo. Então, todos os dias, as pessoas conversando comigo ali, e queira ou não, o som daquelas palavras vai se tornando comum no seu dia a dia. Eu sempre falo também para as pessoas que, se às vezes você não tem muita, né, não entende muito e tal, assiste um filme, um seriado, com a legenda em português, mas para você ouvir o áudio em inglês, e aí depois você assiste o mesmo filme com a legenda em inglês e o áudio em inglês, e aí isso vai se tornando comum na sua vida. Ter um relacionamento, às vezes, com uma pessoa que fala essa língua também faz toda a diferença. Que ideia bacana, eu acho que isso super funciona. Se você fizer, mas assim, o que vai te ajudar de verdade é se você fizer várias vezes. Essa ideia, Roger, que você acabou de explicar agora, de colocar o filme, primeiro assistir em inglês, depois com legenda, em português sem legenda, super funciona, mas você tem que fazer isso repetidas vezes para que isso entre na sua cabeça, isso se torne natural e você também consegue chegar ao nível de inglês dessa forma.